Olá, gente, tudo bem com vocês? Para mais uma aula sobre teoria dos conjuntos, tá bom? Professor Leandro, do curso Estou Preparado. Então, vamos ver aí. Temos 20 questões para debater um pouquinho sobre esse conteúdo. Pega o seu material, baixe o seu material, imprima ele, não sei como vocês vão fazer, mas vamos lá. Primeira questão, vamos analisar aqui as 10 primeiras questões. Gente, teoria dos conjuntos bem tradicionais. Você faz 2 círculos, 3 círculos, tem uma intersecção, pega os dados, bem simples. Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: ele fala que um instituto de pesquisa entrevistou 1000 indivíduos, perguntando sobre uma rejeição às marcas de eletrodoméstico A e B. E ele diz o seguinte, que verificou-se que 600 pessoas rejeitam a marca A e 500 rejeitam a marca B, e que 200 não rejeitam nenhuma marca. O número de indivíduos que rejeitam as duas marcas é... Então vamos ver como seria uma possível solução. Fica fácil de observar que se refere a apenas 2 conjuntos, né? 2 marcas, A e B. Então você vem aqui, vou fazer primeiramente da maneira tradicional. Então nós temos a marca A e a marca B. Ele quer saber o número de indivíduos que rejeitam as duas marcas, já que você não sabe a quantidade, na sua intersecção, você chama de qualquer letra, vamos chamar do Benito X, e ele fala o seguinte, que 600 pessoas rejeitam a marca A. Ora, isso aqui tudo faz parte de A, como você tem X, que pertence a 2 conjuntos, aqui seria 600, menos a sua intersecção. E conseguindo esse mesmo raciocínio, ele fala que 500 rejeitam a marca B, só que você já tem X aqui que pertence aos 2 elementos, aos 2 conjuntos. Então aqui seria 500 menos X. E ele dá outra informação. Ele diz que 200 pessoas não rejeitam nenhuma marca, ou seja, 200 vai ficar aqui fora. Para ficar um pouquinho mais exemplificado, aqui seria o seu conjunto universo. E o seu conjunto universo é igual a 1000 indivíduos, porque foi a quantidade de pessoas entrevistadas, tudo bem? Então, sabendo disso, quando eu somar 600 menos X mais 500 menos X mais 200, isso aqui, essa expressãozinha tem que ser igual ao seu conjunto universo, que foi a quantidade de entrevistados, que equivale a 1000. Observe que esses 2 elementos são simétricos. Você poderia simplificar. 600 mais 500 dá 1100, com mais 300, 1300. Então, 1300 menos x equivale a 1000. Você poderia organizar 1300 menos 1000 equivale a x. 300 é igual a x. O que isso significa? Que 300 pessoas não gostam nem da marca A, nem da marca B, tá certo? Então, essa seria a sua maneira de resolver de maneira tradicional. Resposta correta, letra D. Uma outra maneira era o seguinte, minha gente. O total de pessoas, seu conjunto universo, não é 1000? Você faz o seguinte. Você apenas soma a quantidade de pessoas que não gostam do elemento A quantidade de pessoas que não gostam do elemento B e o total de pessoas que não gostam de nenhum desses elementos. Então, como seria a ideia? Você somar 600 mais 500 mais 300, que daria 1300, menos o conjunto universo, que equivale a 1000, isso aqui equivale a 300 também, tá bom? Isso sempre funciona em qualquer questão sobre teoria dos conjuntos. Quando ele dá 2 conjuntos e pede a sua intersecção, ok? Então, questãozinha bem legal, gabarito, letra D. Vamos agora para a próxima questão, a questão 2. A questão 2, creio que seja a mesma maneira para resolver. Ele fala que o site de locadora online de filmes possui um total de 2.500 títulos. Em seu catálogo existem 600 filmes de gênero de comédia, 500 de gênero de aventura. Já a lista de filmes que não são de comédia nem de aventura equivale a 1.600. Nesse site, os títulos podem ser classificados em mais de um gênero. O número de filmes classificados simultaneamente como comédia e aventura, se você observar, é a mesma ideia, a mesma maneira para resolver. Ele dá o conjunto A, o conjunto B
dá uma quantidade de elementos que não pertencem a nenhum desses dois conjuntos e pede a sua intersecção. Então, vamos analisar aqui. Você tem dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Filmes de comédia e filmes de aventura. Ele quer saber a quantidade de entrevistado que gosta tanto de comédia quanto de aventura, você não sabe, chama de X. E 600 gosta de comédia, então aqui seria 600 menos X. 500 gosta de aventura, seria 500 menos X. E 600 não gosta nem de comédia nem de aventura, então aqui seria 1.600. O seu conjunto universo equivale a 2.500. Então, seu conjunto universo equivale a 2.500. E aqui você seria a mesma maneira dessa primeira questão. Seria 600 menos x mais 500 menos x mais 1.600 equivale a 2.500. Você poderia simplificar. 600 mais 500 dá 1.100. Então, 1.100 menos x mais 1.600 é igual a 2.500. 1.600 com 1.100 dá 2.700 menos x, que é igual a 2.500. Depois de algumas simplificações, você encontra que x é igual a 200. Tudo bem? Então, o seu gabarito seria a letra C. Como eu falei nessa primeira questão, uma outra maneira era apenas você somar a quantidade de indivíduos que gostam de comédia, a quantidade de indivíduos que gostam de aventura e somar com a quantidade de pessoas que não gostam nem de comédia nem de aventura. Seria 600 mais 600, 600 mais 500, 1.100, com mais 1.600 dá 2.700. 2.700 menos 2.500, isso aqui equivale a 200, tá bom? Então, tem duas maneiras aí para você fazer essa questão. Maneira tradicional e simplesmente você somando e subtraindo, como falei, isso sempre funciona, tá certo? A próxima questão, a questão número 3. A questão número 3 diz o seguinte: uma escola oferece reforço escolar em todas as disciplinas. No mês passado, dos 100 alunos que fizeram reforço escolar nessa escola, 50 fizeram reforço em matemática, 25 fizeram em português e 10 fizeram reforço em matemática e português. Aí a pergunta é o seguinte: então, é correto afirmar que no mês passado, desses 100 alunos, os que não fizeram reforço em matemática e nem português é igual a quanto? Gente, a mesma maneira. Só que aqui ele já dá a sua intersecção. Questão número 3. Você tem apenas dois conjuntos. Tem os alunos que fizeram reforço em matemática, os alunos que fizeram reforço em português, e tem a sua intersecção. Ele diz que 10 alunos fizeram reforço em matemática e em português. Então, 10 alunos, fica assim na sua intersecção. 50 alunos fizeram reforço em matemática. Só que você já tem 10 alunos aqui que tanto fizeram reforço em matemática quanto em português. Se 50 alunos fizeram reforço em matemática, você já tem 10. Então, apenas em matemática seria 40. E 25 fizeram reforço em português. Você já tem 10. Então, 25 menos 10 seria 15. Isso significa o quê? Que 15 alunos fizeram reforço apenas em português. Aí a pergunta quer saber quantos alunos não fizeram reforço nem em matemática nem em português. Então, pensa comigo. A quantidade de alunos que fizeram reforço em matemática e em português seria 40 mais 10 mais 15. Então, o total de alunos aqui seria 65. Esse 65, o que significa? São os alunos que fizeram reforço em matemática e português. Só que o seu conjunto universo entrevistado foram 100 alunos. Então, seria o total, 100 alunos, menos a quantidade de alunos que fizeram reforço em matemática e português. Seria 100 menos 65, que vale a 35. O que significa esse 35? São os alunos que não fizeram reforço nem em matemática nem em português.
Então, ele iria ficar aqui fora. O seu gabarito seria a letra B. Tá certo? Uma outra maneira, bem mais simples, era você pegar a quantidade de alunos. 50. Não precisava fazer isso, tá bom? Menos 10 que daria 40. 25 menos 10 que daria 15. Somava tudinho e você iria encontrar 35 também. Uma coisinha bem rápida, bem simples. Questão número 4. A questão número 4 já é um pouquinho melhor, de algumas propriedades sobre teoria dos conjuntos. Conjuntos da parte de um conjunto finito A é aquele formado por todos os subconjuntos de A. Dentre os subconjuntos de A, chamamos de subconjuntos triviais o conjunto ao conjunto vazio e ao próprio conjunto A. Com base nessas informações, a quantidade de elementos, ou seja, a quantidade de subconjuntos distintos e não triviais do conjunto das partes do conjunto A é igual a quanto? Gente, ele deu o conjunto A, os elementos A, 2, B, 4, C, 6, D e 8. A quantidade de elementos que possui esse conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Para você determinar a quantidade de subconjuntos, você lembra da expressão 2 elevado a n, onde esse n significa a quantidade de subconjuntos. Só que ele quer saber a quantidade de subconjunto não trivial. O que significa? Que você vai tirar o próprio conjunto e vai tirar o conjunto vazio. Então, seria 2 elevado a n menos 2. Mais uma vez, por que eu estou tirando esses dois elementos? Que é o próprio conjunto e o conjunto vazio. É isso a definição de subconjuntos triviais. Então, 2 elevado a n, como n é a quantidade de elementos, esse conjunto finito possui 8 elementos, seria 2 elevado a 8 menos 2. 2 elevado a 8, vamos fazer aqui no cantinho. 2 elevado a 8 equivale a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, 64 vezes 2, 128, 128 vezes 2, 256. Então, seria 256 menos 2, que equivale a 254. 254 você encontra na letra E. Questão interessante, bem legalzinha a questão 4. Vamos agora para a questão 5. A questão 5 é alguma propriedadezinha que ele deu. Bem interessante, vamos lá. Considere o conjunto. X pertence aos naturais, tá o quê? 3, que X está entre 3 e 10. Sendo N o conjunto dos naturais. 40% do produto do antecessor pelo sucessor do elemento que ocupa a posição central desse conjunto. Então, vamos escrever a maneira tabelada desse conjunto. Ele fala o seguinte, que X pertence aos naturais, tal que 3 é menor ou igual a X, que é menor a 10. Vamos escrever esse conjunto aqui. 3 menor ou igual a X, que é menor ou igual a 10. Esses elementos seriam o próprio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que o 10 não foi incluso? Porque é menor do que 10, não é menor ou igual. Então, nós temos quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O termo central seria esse 6. A pergunta quer saber o seguinte, 40% do produto pelo sucessor e o antecessor do termo central. 40%. Então, você iria multiplicar o antecessor do termo central, que seria 5, e o sucessor do termo central, que seria 7. 5 vezes 7 equivale a 35. Sabendo disso, que o produto do antecessor e do sucessor do termo central é 35, você iria calcular 40%. Então, porcentagem, 40 sobre 100 vezes 35. Você poderia simplificar, 4 vezes 5, 20, 0 sobre 2. 4 vezes 3, 12, com 2, 14 sobre 10. Simplificaria outra vez, aqui daria 14. Tá certo? 14 você encontra isso na letra E.
Questão bem legal. Próxima questão. A questão número 6. A questão número 6 já é um pouquinho mais trabalhosa. Vamos ver como seria uma possível solução. Ele fala que numa comunidade constituída de 180 pessoas, há 3 programas de TV: esporte, novela e humorista. A tabela a seguir indica quantas pessoas assistem a esse programa. Você tem a tabelinha aí, que esporte seria 400, novela 1.220, de humor seria 1.080. Aí ele fala da intersecção de 2 conjuntos e dos 3 conjuntos. Esporte e novela, humor e novela, esporte e humor, e esporte, novela e humor. O número de pessoas que não assistem a qualquer um destes 3 programas é igual a quanto? Então, 3 conjuntos relacionados, questão número 6. Então, vamos lá. Analisando como se refere a 3 conjuntos, já está aqui o desenho ilustrado. Vamos começar pela intersecção dos 3. Que no caso seria a quantidade de pessoas que gostam de esporte, novela e de programas de humor. Seria 100. Seria colocar 100 aqui na sua intersecção. Esporte e humor, 180. Esporte e humor, 180. Você já tem 100. Então aqui seria 80. Humor e novela seria 800. Você já tem 100. Então aqui seria 700. Continuando. Esporte e novela seria 220. Você já tem 100, que pertence aos 3. Então, aqui você iria colocar 120. Humor, 1080. Humor, essa partezinha aqui todinho, 1080. Só que você já tem 700, com mais 100, com mais 80. 700, com mais 100 dá 800. Com mais 80, 880. Seria 1080 menos 880, que daria 200. Novela, essa partezinha aqui todinha. Só que você já tem 700, com mais 100, 800, com mais 120, 920. 920 para 1220, que vale a 300. E por fim, apenas esporte. Esporte, essa partezinha aqui. Você já tem 100, com 120, 220, com mais 80, 300. 400 menos 300 daria 100. A pergunta quer saber o seguinte: o número de pessoas que não gostam de nenhum desses 3 programas. O total de pessoas entrevistadas equivale a 1.800. Vamos ver a quantidade de pessoas que gostam de pelo menos um desses 3 esportes. Seria o seguinte: 700 com mais 300 daria 1.000. 1.000 com 200, 1.200. 1.300, 1.400, 1.400. Com 200, 1.600. Então, seria o total 1.800, menos a quantidade de pessoas que gostam de pelo menos um destes esportes, seria 200. Então, a quantidade de pessoas que não gostam de nenhum desses esportes seria 200 pessoas, que ficaria aqui fora desses 3 conjuntos. Tudo bem? Então, o gabarito dessa questão seria a letra D. Letra D. Continuando, a questão número 7. A questão número 7 é bem semelhante à questão 6. Vamos analisar aqui. Fala o seguinte: uma pesquisa de mercado sobre determinado eletrodoméstico mostrou que 37 dos entrevistados preferem a marca X. Então, vamos colocar os dados. X equivale a 37%. 40% a marca Y. Y equivale a 40%. 30% prefere a marca Z. Z equivale a 30%. 25% prefere X e Y. X e Y equivale a 25%. 8% prefere Y e Z. Y e Z equivale a 8%. Y e Z, 8%. 3%. X e Z. X e Z, 3%, igual a 3%. E 1% prefere as 3. Então, X, Y e Z equivale a 1%. Até aí tudo bem. Considerando que
aos que não preferem nenhum das três marcas, o percentual dos que não preferem nem X nem Y. Ou seja, quando ele fala nem X nem Y, pode ser apenas Z ou quem gosta de nenhum dos desses três elementos pesquisados, tá certo? Vamos ver como seria uma possível solução. Rapidinho aqui. Como nós temos três conjuntos relacionados, temos a marca X, a marca Y e a marca Z, X, Y e Z. Lembrando que o total seria 100%, né? O total de pessoas entrevistadas, 1% prefere os três. Então, eu vou colocar aqui na intersecção. X e Z é 3%. X e Z é 3%. Você já tem 1%. Então, aqui ficaria 2%. Y e Z, 8%. Y e Z, 8%. Já tem 1%. Ficaria 7%. X e Z, 25%. X e Z, 25%. Aqui iria ficar 24%. X equivale a 37%. Eu já tenho 2 com mais 1 com mais 24, 27%. 37%. Apenas X seria 10%. Y seria 40%. Só que eu já tenho 24 com mais 7 com mais 1. 8 com 24, 32. 32, então 40%. 40% menos 32% equivale a 8%. E Z seria 30%. Eu tenho 7 com mais 1 com mais 2. Tenho 10. Seria 30% menos 10%. Apenas Z seria 20%. Então, vamos imaginar o seguinte. Deixa eu tentar dividir aqui o quadro. Então, quantas pessoas gostam de pelo menos um dos três? Você vai somar isso aqui tudinho para saber quantas pessoas não gostam de nenhum desses três elementos pesquisados. Vamos ver como seria uma possível solução disso aqui. Seria o seguinte, 20% com mais 10, 30%, 30% mais 10 com 24, daria 34 com mais 8, 42, 42%. Então, o que significa isso? Só a quantidade de pessoas que gostam pelo menos um dos três, que daria 72%. Então, quantas pessoas não gostam de nenhum desses três elementos? Seria o seguinte, seria 32, 38, 28 pessoas não gostam de nenhum destes três elementos. Só que a pergunta quer saber o seguinte, a porcentagem dos que não preferem nem X nem Y, nem X nem Y. Então, você vai excluir toda essa parte aqui, ó, nem X nem Y. Então, seria apenas o Z e seria o total de pessoas que não gostam de nenhum desses três produtos pesquisados. Seria 20% mais 28%, que equivale a 48%. Esse 48% não gosta nem da marca X, nem da marca Y. O gabarito seria a letra E. Questãozinha legal. Próxima questão. Próxima questão, a questão 8ª, diz o seguinte. É uma pesquisa sobre habitat... Vamos lá. A próxima questão, a questão 8, diz o seguinte. É uma pesquisa sobre hábitos alimentares realizada em uma empresa de um tribunal regional. Verificou-se que todos se alimentam ao menos uma vez por dia e que os únicos momentos de alimentação são manhã, almoço e jantar. Alguns dados dessa informação estão nessa tabela a seguir. Então, vamos analisar aqui a questão 8. A questão 8 diz o seguinte. 5 se alimentam apenas pela manhã. Então, vamos lá. Apenas pela manhã é igual a 5%. 12 se alimentam apenas no almoço, no jantar. Apenas pelo jantar equivale a 12%. A 5, não é de porcentagem, não. A 12. 53 se alimentam no almoço. Então, no almoço equivale a 53.
30 se alimentam pela manhã e no almoço. Então, pela manhã e almoço é igual a 30. 28 se alimenta pela manhã e jantar. Pela manhã e jantar é igual a 28. 26 se alimenta no almoço. No almoço e jantar equivale a 26. 18 se alimenta pela manhã, almoço e jantar, ou seja, os três equivale a 18. Vamos analisar. 5 se alimenta pela manhã, 12 se alimentam. 5 se alimentam apenas pela manhã, 12 se alimentam apenas no jantar, 53 no almoço, 30 pela manhã e almoço equivale a 30, 28 pela manhã e jantar, 26 no almoço e no jantar, e os 3 equivale a 18. Até aí tudo bem. Dos funcionários pesquisados, o número daqueles que se alimentam apenas no almoço, vamos analisar, tem as alternativas. Pois bem, nós temos 3 conjuntos relacionados, vou ilustrar aqui, 1, 2, os 3, temos uma intersecção, vou colocar aqui manhã, café da manhã, né? Que seria o jantar, e aqui o almoço. Vamos analisar agora. Vamos começar pela intersecção dos 3, que são os 18. 18 eu vou colocar aqui. 18 pessoas. Almoça, janta e toma café. Almoço e jantar é 26. Almoço e jantar equivale a 26. Eu já tenho 18. 26 menos 18 equivale a 8. Pela manhã e jantar. Manhã e jantar. Manhã e jantar é 28. Eu já tenho 18. Então, isso aqui é equivalente a 10. 53 almoço. Pela manhã e almoço. Pela manhã e almoço equivale a 30. Eu já tenho 18. Então, isso aqui vai ser equivalente a 12. Por que 12? 18 com 12 dá 30. Até aí tudo bem. No almoço. Almoço é 53. Só que eu já tenho 20, 38. 38 menos 53 menos 53 menos 28. Menos 38. Subtraindo equivale a 15. Então, 15 pessoas apenas almoçam. Então, vamos analisando. Apenas pela manhã é 5. Então, apenas pela manhã é 5. E pelo jantar apenas pelo jantar equivale a 12. Então, vamos analisar direitinho aqui as opções. Na letra A, 80% dos que se alimentam apenas pela manhã. 80% dos que se alimentam apenas pela manhã. 80% falso, né? Dos funcionários pesquisados, o número daqueles que se alimentam apenas no almoço. Apenas no almoço é 15. 15. E ele fala que 80% do que se alimenta apenas pelo jantar é 80% apenas pelo jantar. 12 não, né, minha gente? Se 15, uma regra de 3, se 15 equivale a 100%, 12 equivale a quanto? A x. Aí meio pelos extremos. Daria 100 vezes 2, daria 1.200, dividido por 15. Isso aqui é igual a x. Seria 1.200 dividido por 15, daria 8, 80%. 80%. E ele fala o quê? Apenas no jantar, falso, né? Vamos analisar a letra B. Dos funcionários pesquisados, o número daqueles que se alimentam apenas no almoço é igual, apenas no almoço equivale a 15%. Tá correto.
15% o gabarito seria a letra B. Tudo bem? Questãozinha bem interessante, uma pegadinha aí que você poderia se perder nessa questão, tá bom? A letra C fala que o texto não pode ser igual a 12, não é igual a 12, não é igual a 15. 30%, não, falso. Então, o gabarito, letra B, tá ok? Bem legal, interessante. A próxima questão, a questão 9, já é um pouquinho mais fácil. Diz o seguinte. Considere o conjunto A dos números primos, positivos menores do que 20. Aí vem o conceito de números primos. Número primo é aquele que é divisível por dois números, um e ele mesmo. O conjunto B dos divisores de 36. Aí ele quer saber o seguinte, o número de subconjuntos de B menos A. Então vamos analisar aqui a perguntinha. Então o conjunto A seria os números primos positivos menores do que 20. Então, questão número 9. O conjunto A, os números primos menores do que 20. Então vamos lá. Os números primos. Temos o 2, 3, 4 não é o 5, 6 não é 6, é composto, 7, 8 é composto, 9 é composto, 10 é composto, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tudo bem? Lembrando que o número 2 é o único número par primo. Então, isso aí seria o conjunto dos elementos de A. Os números primos menores do que 20. O conjunto B é o seguinte. Conjunto B. Os divisores positivos de 36. Gente, os divisores de 36. Rapidinho aqui. Os divisores de 36. Quais são os números que dividem 36? 1, 2, 3, 4, 5 não pode, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18. Pronto. Nós temos o conjunto B, que são os divisores de 36. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18. Tudo bem? Deixa eu fazer o seguinte. Aí ele quer saber a diferença. Ou melhor, o número de subconjuntos de B menos A. Gente, diferença de dois conjuntos. B menos todos esses elementos aqui que pertencem a A. Tá certo? Então vamos ver se tem algum elemento igual, que pertence tanto a B quanto a A. Eu sei o seguinte, que o conjunto A, eu vou tirar todos os elementos. Só se tiver algum elemento que tanto pertence a B e a A, eu vou excluir. Por exemplo, aqui, ó. O 2 tanto pertence a B, a A quanto a B. Então, eu vou excluir ele. O 3 também pertence aos dois conjuntos. Eu vou excluir também. O 4 só pertence ao conjunto B. O 6, o 9 e o 10. Ou seja, eu vou apenas retirar esses dois elementos do conjunto B, o 2 e o 3. Por que eu estou retirando o 2 e o 3? Porque ele pertence aos dois conjuntos. É B menos A. Eu vou tirar todos os elementos de A. E se tiver algum elemento de A que também pertence a B, eu vou excluir ele. Então, B menos A diferença entre os dois conjuntos equivale a 1, 4, 6, 9, 12, 18. Temos quantos elementos? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele quer saber o total de subconjuntos. Lembrando que a quantidade de subconjuntos é dada por 2 elevado a n, onde esse n é a quantidade de subconjuntos, 2 elevado a 6, seria 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64. 64. Então, o gabarito seria a letra B, 64. Tudo bem? Os divisores de 36, 1, 2, 3, 4, 9. Faltou o bendito 9. Vamos refazer. Aqui tem o 6, 9 está aqui, o 2 tudinho, está tudo certinho. 34, B menos A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. 64, letra B. Tudo ok. A próxima questão. A questão de número 10.
A questão 10 diz o seguinte, questãozinha um pouquinho trabalhosa. Questão 10 fala o seguinte, de um grupo de pessoas sabe que 27 estudam matemática, 26 estudam filosofia, 23 estudam música, 16 estudam matemática e filosofia, 14 estudam matemática e música, 12 estudam filosofia e música, 9 estudam filosofia, matemática e música e 7 não estudam nenhuma dessas matérias. Quantas pessoas foram entrevistadas ou pertencem a esse grupo? Então vamos analisar. Temos 3 grupos relacionados. Temos o pessoal que estuda matemática. Temos o pessoal que estuda filosofia. E temos o pessoal que estuda música. E quantas pessoas pertencem a esse grupo? 7 não estudam nenhuma dessas matérias. Então, 7 vai ser o seu conjunto vazio, que está fora desses elementos. 7, conjunto vazio. Isso aqui seria o seu conjunto universo, que é justamente o que a gente quer descobrir. Então, vamos começar pela intersecção dos 3. 9 estuda filosofia, matemática e música. 9, filosofia, matemática e música. Vou colocar 9 aqui na intersecção dos 3. 12, filosofia e música. Filosofia e música equivale a 12. Você já tem 9. Ficaria 3. 12 estuda música, 14 estuda matemática e música equivale a 14, você já tem 9, então aqui ficaria 5. 16 estuda matemática e filosofia, matemática e filosofia equivale a 16, eu já tenho 9, então aqui iria ficar 7. Continuando, 23 estuda música. 23 estudam música, então aqui você já tem 8, 17, 23 menos 17, daria 6, estudam apenas música. Continuando, 26 estudam filosofia, filosofia equivale a 26, eu tenho 19, 26 menos 19, equivale a 7, matemática, 27 estuda matemática. 27, 9 com 7, dá 16, com 5, 21. Então, aqui equivale a 6. Então, 6 estuda apenas matemática. E quantas pessoas formam esse grupo? Então, você iria somar todos esses elementos. 6 mais 6, 12. 12 com mais 7, 19. 19, mais 9 com 3 dá 12, com mais 5, 17. 17. 7 com 7, 14. Você vai somar. 9 com 7. 9 com 7 dá 16. 16 com 4 dá 20. 0 sobe 2. 2 mais 1 dá 50. Então, 50 pessoas formam esses 3 grupos. O gabarito seria a letra C. Questão bem legal, interessante. Teoria dos conjuntos envolvendo 3 conjuntos relacionados. Então, encerramos aqui essa parte desse primeiro bloco. Até mais para o segundo bloco sobre teoria dos conjuntos.